João 4, 7 ao 10. A palavra do Senhor diz assim: Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se comunicam com os samaritanos. Respondeu Jesus e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e te daria água viva. Amém? Feche seus olhos, por gentileza. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Agradecemos porque o Senhor fala conosco através da tua palavra, porque o Senhor tem interesse em transformar a nossa vida. O Senhor tem interesse em falar conosco profundamente. O Senhor tem interesse em chegar a lugares onde ninguém consegue chegar. E por isso eu quero pedir, Deus, que o Senhor tenha liberdade em nosso meio. Toma o teu lugar de honra. Faz a tua vontade aqui, Senhor, e que o teu povo seja tocado, transformado para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Um encontro transformador. Este é o título da mensagem desta noite. Um encontro transformador. Você já teve um encontro verdadeiro com Jesus? Amém. Eu também já tive. Eu tive um encontro com Jesus. E eu me lembro muito bem de momentos impactantes deste encontro. Na verdade, vamos falar bem a verdade, Ele que me encontrou. Ele que te encontrou. Verdade que Ele se dispôs a ir ao teu encontro. Assim como Ele também me encontrou e foi maravilhoso, não foi? Foi maravilhoso esse encontro. Mas, sendo sincero com você, e você pode ser sincero com você mesmo, e eu vou ser sincero com vocês. Sabe que algumas vezes eu percebo em mim sinais de que eu preciso ter um encontro transformador novamente. De vez em quando aparecem alguns sinais que evidenciam que eu necessito de um encontro transformador novamente. Eu acredito que eu não estou sozinho nesta minha percepção. Eu acredito que vocês também devem ter essa percepção que há necessidade de um encontro transformador sempre. Não só uma vez. Imagine que se você participasse de um jantar daqueles assim, ó, que nós vamos ter dia 3 dos homens, vai ter um almoço aqui maravilhoso dos homens. Quem não se inscreveu, se inscreva. E imagine que a gente se saciasse com aquele almoço, com aquela comida e falasse assim, olha, agora eu posso ficar por muitos dias sem comer. Você acha que funcionaria? Não. Um encontro transformador também. E eu acredito que, irmãos, que tem muitas pessoas, ou algumas pessoas, que sentem, como eu, essa necessidade de um encontro transformador. E há necessidade de sentir que precisa de um encontro. Se nós não sentirmos que precisa de um encontro transformador, tem alguma coisa errada. Concordam comigo? Alguma coisa está errada. Precisa ter um encontro com Jesus. Na verdade, se eu e você não formos transformados no encontro com Jesus, a verdade é que se o encontro com Jesus não transformar a minha e a sua vida, nós corremos um grande risco de não assentar à mesa com o Cordeiro. Se o encontro com Jesus não transformar a nossa vida, corremos um grande risco de não pisarmos nas ruas de ouro, de não vermos rios de cristal. Corremos um grande risco de ir para um lugar mais quente que Foz do Iguaçu, onde o fogo nunca se apaga. A verdade é que nós precisamos de um encontro que transforma a nossa vida. Mas ainda bem que o Evangelho, ele é boas novas, boas notícias, e ainda bem que Deus nos traz através da Bíblia histórias verdadeiras, como essa de um encontro de Jesus com a mulher samaritana.
Isto que é maravilhoso, saber que Deus, Ele olha para nós e Ele vê que nós temos a necessidade de ter um encontro com Ele. E Ele nos traz esta palavra que nos desperta para que possamos valorizar o encontro com Jesus. Sabe que esta palavra nos diz respeito que Jesus estava indo para a Galileia. Quando você lê desde o primeiro versículo do capítulo 4, Jesus estava indo para a Galileia. E para ir para a Galileia, Jesus tinha uma alternativa de não passar por Samaria, mas gastaria em torno de 6 dias a pé. Passando por Samaria, gastaria metade do tempo. Então Jesus pega os discípulos e vai passar por Samaria, só que Jesus não estava passando por este trajeto simplesmente para reduzir o tempo. Concorda comigo? A gente canta um louvor aqui que ele escala montanhas para nos encontrar. Jesus, para ele, não fazia muita diferença se ele gastasse 6 dias ou a metade desse tempo. Mas Jesus, ele mudou o trajeto, indo por Samaria, para ter um encontro com essa mulher. Jesus, ele chega neste poço, que foi o poço cavado por Jacó, na região de Samaria, que Jacó tinha dado para os filhos de José, um poço que tinha muita água. Jesus chega ali com sede, cansado, fadigado, assenta na beira do poço e não tem com que tirar água, e de repente vem uma mulher samaritana, no maior calor do dia, ao meio-dia, para tirar água. E Jesus, ele chega como um viajante, como quem não quer nada, mas, na verdade, ele tinha um propósito em toda essa história, em todo este encontro, ele tinha um propósito de transformar a história daquela mulher. E Jesus, ele começa quebrando algumas barreiras cultural e religiosa, porque o texto nos diz que os judeus não se davam com os samaritanos. Se voltarmos a séculos na história bíblica, nós vamos ver por que os samaritanos e judeus não se davam, eles eram inimigos. Tinham questões religiosas envolvidas e questões culturais envolvidas. E Jesus, ele quebra primeiramente esta barreira cultural e religiosa. Quando Jesus, ele se aproxima desta mulher, sendo ele judeu e a mulher samaritana, ele já começa rompendo uma barreira. Jesus também quebra uma outra barreira que na cultura judaica, homens não falavam com mulheres. Homens não falavam com mulheres. Existe até um comentarista bíblico que traz William Barclay, que fala que alguns judeus viviam com a testa machucada, porque quando eles viam uma mulher, eles se desviavam e aí muitas vezes batiam em postes, em colunas, porque não podia sequer olhar para uma mulher, muito menos conversar com elas. Então, Jesus, ele rompe mais uma barreira quando ele começa a conversar com aquela mulher. E ainda Jesus pede para ela dar água para ele. Gente, Jesus... E por aí vai, rompendo barreiras no encontro com aquela mulher. Assim como muitos de nós, aquela mulher, ela também necessitava de uma transformação. Como muitos de nós, aquela mulher precisava de ter a sua história transformada. E sabe que Jesus chega naquele momento e vê a necessidade daquela mulher, não só pela questão cultural, mas pelo contexto, pela vida, pela história, pela realidade daquela mulher. E poderia acontecer somente essa transformação na vida da mulher através de um encontro com Cristo. Porque os samaritanos também frequentavam determinadas sinagogas. Mas aquela mulher, ela precisava de uma transformação em algo que só Jesus conhecia. Só Jesus podia chegar, que não era só aparente, mas lá no profundo da alma, do coração daquela mulher. A mulher, ela morava numa região chamada Sicar, era uma aldeia de Samaria, e a mulher percorria em torno de 1 quilômetro todo dia para retirar água daquele poço, sendo que Sicar, onde ela morava, tinha água também. Mas ela percorria, e não tinha carros como nós temos hoje, caminhão-pipa, a mulher carregava em baldes, em talhas, e ela ia todos os dias, caminhando 1 quilômetro para buscar água. 'Mas essa distância
e também o fato dela ir buscar água ao meio-dia, o horário mais quente do dia, significa algumas coisas para a história daquela mulher. Significa que aquela mulher, ela não era bem-vinda pelas mulheres da cidade dela. Aquela mulher ia buscar água ao meio-dia e numa distância de 1 quilômetro, porque provavelmente aquela mulher não era bem-vinda no contexto onde ela vivia. Pense só, Jesus vai revelar a situação daquela mulher quando ele começa a fazer uma pergunta para ela, dizendo assim, no verso 16, chama o teu marido e vem cá. Vai, chama o teu marido e vem cá. E ela responde, não tenho marido. E Jesus disse assim, disseste bem, tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos e agora, o que tenhas agora não é teu marido, disseste a verdade. Ou seja, Jesus vai revelando algo na vida daquela mulher, que na sociedade ela não era bem vista. Você pensa, você que é casado, você se sentiria à vontade com esta mulher que não tinha uma boa reputação? Nos nossos dias que já vencemos muitos paradigmas, ainda assim, algumas pessoas se incomodam. Agora, olha a situação desta mulher, ela não tinha uma boa reputação, por isso que ela saía à distância, no horário que nenhuma mulher ia retirar água, porque a reputação dela não era boa onde ela morava. Até por conta do contexto dela. Mas sabe que Jesus revela a situação daquela mulher para trazer uma cura e uma transformação na história daquela mulher. Porque ela sabia que estava errada, mas ela precisava de uma transformação. E olha o que acontece, Jesus, ele rompe todas as barreiras, a barreira da distância, que ele poderia passar por um lugar e não passar por Samaria, sabendo que os samaritanos não gostavam dos judeus. Jesus poderia simplesmente não falar com aquela mulher, e ele estava coberto de razão, por ela ser mulher e ele homem. Jesus poderia não ter se aproximado dela, por simplesmente ele ser judeu e ela samaritana. Mas Jesus, ele rompe barreiras e encontra aquela mulher. Jesus, com muito amor, ele expõe o pecado daquela mulher, a realidade, a história triste daquela mulher, e inicia um processo de transformação na vida daquela mulher. Sabe, a mulher, agora que era inimiga, por ser samaritana e por ser mulher, agora ela tem a vida transformada. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode transformar realidades. Só Jesus pode transformar histórias. O encontro verdadeiro com Cristo transforma histórias. O encontro verdadeiro com Cristo, o encontro genuíno, o encontro real com Cristo, transforma histórias. Você crê assim? E eu sei que aqui tem muitas histórias transformadas a partir de um encontro com Cristo. Eu não tenho dúvidas disso. Eu tenho certeza que muitas histórias presentes aqui, se você fosse relatar, poderíamos testemunhar que a partir de um encontro com Cristo, histórias foram transformadas. Talvez histórias que alguém dizia assim, olha, essa pessoa não tem boa reputação. Cuidado com quem você anda. Talvez alguém olhava para você e falava assim, isso daí não vai dar nada na vida. Já tinha um decreto de morte, um decreto de falência, mas a partir de um encontro verdadeiro com Jesus, a sua história foi transformada. E Jesus, ele tem esta maravilha, essa graciosidade, nesse tato, nessa sensibilidade de transformar histórias. Veja que os discípulos tinham ido para comprar comida e Jesus estrategicamente fica ali tendo um encontro com essa mulher simplesmente para transformar a história dela. E quantas vezes Jesus já fez isso com a gente? Jesus, quantas vezes ele já preparou, armou algo para você para que a sua história fosse transformada? Preparou um encontro com alguém que fala assim, puxa, nunca imaginei conversar com essa pessoa, e a partir de uma conversa com essa pessoa, a minha vida foi transformada. Jesus se revelou através de alguém para transformar a sua vida. Assim como essa mulher samaritana, nós também éramos inimigos de Deus,
Romanos capítulo 5 diz que nós éramos considerados inimigos de Deus, e esta mulher que também era considerada uma inimiga de Jesus. Mas Jesus quebrou as barreiras e nos encontrou. Jesus quebrou as barreiras e nos encontrou, e a partir de então a nossa história foi transformada. E desde então Ele começou um processo de transformação da nossa história. Porque Filipenses diz que nós ainda não estamos prontos. Aquele que começou a boa obra em nós, aperfeiçoará até aquele dia. Ou seja, nós estamos num processo de transformação todos os dias, e por isso que nós precisamos continuar tendo um encontro transformador todos os dias com Jesus. Quando a gente acha que está tudo bem, de repente o Espírito Santo fala assim: ei, estou te esperando aqui junto à fonte. Quero transformar esta área da sua vida que ainda precisa ser transformada. Jesus, Ele continua vindo ao nosso encontro, revelando os nossos esconderijos, revelando os nossos pecados, expondo aquilo que precisa ser transformado, os nossos pecados que muitas vezes nós articulamos para disfarçar. Vamos no maior calor do dia para que ninguém perceba o nosso pecado, ou vamos a 1 quilômetro de distância para que ninguém conheça aquilo que está passando com a gente, mas Jesus, Ele nos encontra. Seja a 1 quilômetro de distância, seja a 1 metro de distância, Jesus nos encontra. Ele sempre vai armar um trajeto, mudar o caminho, mudar o trajeto para que Ele nos encontre, para que nós possamos ser transformados. Ele nos perdoa e Ele nos transforma para a glória dEle. E eu queria deixar 2 lições essa noite para nós. A primeira é: permita-se ser transformado. Permita-se ser transformado. Sabe, permitir ser transformado é dizer com sinceridade ao Senhor, sem esconder nada do Senhor, mas chegar como o salmista disse no Salmo 139, nós chegamos diante do Senhor e falamos: Senhor, revela tudo que está errado em mim. Senhor, põe para fora, coloca luz para que os meus esconderijos sejam expostos. Senhor, revela para que eu confesse, e para que eu seja perdoado, e para que eu seja transformado. Sabe, permitir-se ser transformado é chegar com sinceridade diante do Senhor e falar assim: Senhor, aqui estou eu, este sou eu, deste jeitão, com algumas partes meio estragadas, mas eu sei que o Senhor pode consertar, Senhor. Senhor, este sou eu, deste jeito. Se o Senhor me aceitar deste jeito, Senhor, eu estou pronto para ser transformado por Ti. Fale, Senhor, comece a fazer perguntas, como o Senhor fez para esta mulher. Ei, vai, chama o teu marido, me ponha, Deus, contra a parede, me ponha numa situação que eu sou obrigado a expor aquilo que está escondido dentro de mim, porque eu preciso ser transformado. Como o salmista disse no Salmo 139, ele dizendo assim: Senhor, revela em mim se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É dizer: Senhor, Senhor, sonda a minha mente, sonda o meu coração, sonda tudo que há em mim. Se tiver algum caminho mau, Senhor, me mostre para que eu seja conduzido por um caminho que conduza à Tua presença. Então, permita-se ser transformado. Segunda lição: se for preciso, busque ajuda. Deixa eu te falar, Jesus, Ele usa pessoas para nos ajudar. Lá em Marcos capítulo 7, no verso de número, Marcos 2, verso 17, Jesus diz assim: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Sabe o que Jesus está falando? Que todos nós que assumimos que nós precisamos de ajuda, precisamos de transformação, nós somos curados. Jesus está falando assim que quando nós achamos que estamos bons e somos justos, não precisa fazer nada em nós. O que Jesus vai fazer na nossa vida se eu considero que eu estou sadio, estou bem, estou curado?
Agora, quando eu olho diante do espelho e vejo que tem lugar na minha vida, tem algum espaço que ainda Jesus não chegou, e eu preciso dizer assim: Jesus, eu estou doente. Jesus, eu não me considero tão justo assim. Eu até pensava que era. Mas olhando para a Tua palavra, tendo contato com o Senhor, com a Tua luz, eu estou percebendo que eu preciso confessar alguns pecados, porque eu preciso de transformação. E quando nós reconhecemos e confessamos, nós encontramos misericórdia diante do Senhor. Então, se for preciso, busque ajuda. Sabe, não ficar protelando, empurrando com a barriga, tentando resolver, tentando esconder, fala assim, depois eu trato desse assunto. Você já deve ter conhecido alguém que tem uma situação para resolver e fala assim, depois eu vejo, é muito difícil tocar nesse assunto. É muito difícil mexer nessa área da minha vida. É muito difícil mudar o guarda-roupa de lugar. É muito difícil arrancar o tapete, erguer o tapete para limpar embaixo do tapete. Então, quando der eu faço. E Jesus está falando assim, a hora é agora. Ele diz para esta mulher assim, agora é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. E esses verdadeiros adoradores são aqueles que o Pai busca. E sabe o que Jesus está falando para nós? É que muitas vezes nós vamos precisar chamar alguém na nossa casa para ajudar a arrastar o guarda-roupa do lugar, para ajudar a tirar o sofá do lugar, e talvez até pôr fogo no sofá. E fala assim, precisa de móveis novos nesse sofá, nessa casa, nessa sala. Esse tapete já está tão cheio de fungos, tão cheio de mofo, que precisa ser jogado fora, descartado, não presta mais. E quando nós buscamos ajuda, Deus vai tratando com a gente em cada detalhe da nossa vida. Fala assim, eu vou ter que encarar isso. Eu estou vendo que eu vou ter que encarar esta situação. Sabe, é não ficar esperando o tempo passar para resolver, mas é resolver o quanto antes, que você vai ver que qualidade de vida que vai ser vivida a partir de expor as situações que estão escondidas. E eu quero te dizer o seguinte, que aqui na igreja nós não estamos para te condenar ou para trazer um peso de culpa sobre a sua vida. Ao contrário, o evangelho não é algo que traz um peso de culpa ou de condenação, mas o evangelho traz a cura e a libertação. Traz o alívio, traz a paz. E nós temos aqui na nossa igreja muitas pessoas que podem servir de apoio e de ajuda para que você possa ser transformado. Nós temos aqui na igreja pessoas preparadas para te ouvir, para te aconselhar, para orar com você. Nós temos cursos que nós abrimos, mas até abrir um curso, você não precisa esperar o ano que vem. Você pode procurar ajuda. Porque nós sabemos que Deus tem tantas coisas para realizar na nossa vida. E às vezes tem um impeditivo. Outro dia eu conversava com uma pessoa, no encontro de pastores que nós tivemos, e alguém falou para mim assim, pastor, ore por mim. Eu sou líder na igreja, mas eu percebo que eu quero ser tão usado por Deus, e Deus tem tantas coisas para fazer na minha vida, mas eu não consigo ir além, porque eu tenho traumas do passado, com relação à igreja. Situações que eu vivi que eu não consigo romper, e eu quero romper, eu vejo que Deus quer me usar, mas eu não consigo. E eu tenho certeza que Deus começou um processo de cura naquele dia que Ele resolveu falar comigo. Assim como vocês, muitos aqui já experimentaram, a gente tem o sigilo de não expor as histórias aqui das pessoas que nós atendemos, mas eu sei que tem muitas histórias aqui que foram transformadas, porque a pessoa resolveu abrir o coração e falou assim, preciso de ajuda. Tem muitas histórias presentes aqui, e Deus continua fazendo isso. Sabe que a história dessa mulher serve de inspiração para nós. A mulher, ela saiu contando para todos sobre o encontro que ela teve com Jesus e a transformação que Jesus começou na vida dela. Quando você continua lendo, já mais ali, quase na metade para o final do capítulo 4, você vai ver que ela sai contando para todo mundo. Uma mulher que saía escondida por conta da sua reputação. Agora ela sai gritando e contando para todo mundo. Ei, encontrei um homem que contou tudo sobre a minha vida, porventura não será ele o Messias? Encontrei um homem que disse tudo o que eu estava fazendo, porventura não será ele o Cristo? E aqueles falaram assim,
Jesus, fique aqui nessa cidade, queremos te ouvir mais. Jesus ficou por 2 dias em Samaria, falando do evangelho, e eles falaram para Jesus: agora não é mais pelo que essa mulher contou, mas é pelo que nós estamos vendo, pelo que nós estamos ouvindo, e Jesus quer fazer isso com a gente. Imagine o que pode acontecer com os nossos filhos quando verem os pais transformados. Imagine como pode ser quando um filho ver uma mãe que vivia numa situação ruim e fala assim: uau, a minha mãe teve a vida transformada. Nem estou conhecendo a minha mãe, é outra mãe. Ou o filho dizendo para o pai: como o meu pai mudou. Esse pai eu não conhecia, e é muito melhor que o outro. Ou imagine o que pode acontecer nas futuras gerações, quando os filhos presenciarem os pais curados e também serem curados. E não praticarem mais o que os pais praticaram de coisas erradas. Este é o meu sonho, e essa é a palavra que eu quero carregar para a minha casa e para essa igreja como uma palavra profética, que os nossos filhos sejam mais crentes do que nós. Que nossos filhos não precisam passar pelos traumas que nós passamos, que os nossos filhos não precisem mais passar por um processo de cura tão profunda como muitos de nós passamos, que os nossos filhos não precisem passar por histórias tão amargas, tão doloridas, tão difíceis como muitos aqui passaram, mas que os nossos filhos sejam realmente cheios do Espírito Santo de Deus, livres de toda ferida, de toda mágoa, de todo trauma, em nome do Senhor Jesus. Que possamos carregar esta palavra como uma palavra profética para nós, e com certeza nós estaremos semeando boas sementes para as futuras gerações. Amém. Queria convidar você a colocar-se em pé. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Nós vamos passar para uma outra parte, que é a abertura das assembleias, mas desde já quero agradecer aqui a presença de todos, agradecer aos nossos visitantes, às pessoas que nos acompanharam pelas redes sociais, que Deus possa abençoar a sua vida, possa te dar uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Você que é visitante, você que não é membro da igreja, você pode permanecer na assembleia. Não há problema em você continuar aqui. Nós acredito que vai mais uns 30 a 40 minutos, porque são 2 assembleias, né? Uma para prestação de contas, onde Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar,